Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Fala campeão, fala campeã. Eu sou Rafael Viana. E aí, como é que você tá? Me conta. A gente diretamente aqui. Olha só quem tá ali atrás. Que maravilha. Aqui no nosso 459, o nosso clube de campeões, clube de vencedores, clube de pessoas que realmente querem resultados diferenciados para as suas vidas. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós que estamos aqui no Desafio Novo, trazendo capítulos de Romanos para a gente extrair códigos preciosos e valiosos. Então, já curte, comenta e compartilha essa nossa live com outros corações que também queiram crescer, com outras pessoas que também estão aí interessadas em resultados nas suas vidas, resultados realmente que valem, fazem a diferença. Então abre aí comigo Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4. Abre aí Romanos capítulo 4, escreve no nosso comentário aqui, Romanos 4, e bora fazer a nossa leitura de hoje, que diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Cara, Paulo já começa pesado assim, né? Já começa pesado, pesado, pesado. Por quê? Porque ele diz assim: olha, se você acha que você pode se gabar daquilo que você está fazendo, pode fazer, mas não diante de Deus. Cara, isso aqui é pesado. Ah, porque você fez uma coisa ou outra, isso diante de Deus serve de nada. 3. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O que Abraão fez? Ele creu. Ele acreditou. Ele de fato depositou a sua confiança em Deus. E isso foi colocado para ele como uma justificação. Então presta atenção nisso aqui, ó. 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Tá? Aquele que crê naquele que justifica, aquele que crê, novamente, aquele que acredita. Então vai guardando isso aí. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem em quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Vou repetir, vou ler de novo isso aqui, ó. Presta atenção, não perde isso aqui, ó. Porque
Se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então presta atenção nisso aqui, ó. Ele está falando o seguinte, que se quem vive pela lei é filho, ou seja, herdeiro, então o que Jesus fez na cruz não vale de nada, não tem peso nenhum. Você está entendendo o que está dizendo aqui para nós? Não tem como alguém fazer algo para que garanta de fato a salvação, a justificação, porque está escrito que a justificação vem pela fé. Então como é que a pessoa quer pegar e dizer que o que ela faz é o suficiente para ela chegar diante de Deus e olha, eu fiz, eu estou salvo, eu posso, eu quero. Você está entendendo? Mas tem muita gente que tem se colocado dessa forma como pessoas que têm feito, logo elas têm garantias. Então o que Paulo está deixando aqui bem claro é que assim não vai rolar, assim não funciona, não é assim, não é desse jeito. Então o que a pessoa faz? Ela tem que prestar atenção no que diz a Escritura. Portanto, o que a Escritura diz? Portanto, é pela fé. Lembra? Fé, uma palavra que gera uma esperança, e quando você acrescenta o crer, ela acontece. Isso é fé. Mas Rafa, como assim? O crer e o fé não é a mesma coisa? Não. Crer é pensar, falar e agir. Fé é uma palavra que gera uma esperança no futuro e a pessoa tem que agir, ou seja, crendo, pensando, falando e agindo. Isso é crer. E a união do crer mais uma palavra que gera uma esperança, gera a fé. Cara, isso aqui é um negócio tremendo demais. Tremendo demais. Você está tendo a oportunidade de conhecer algo muito profundo, que é quando uma palavra ela entra no seu coração, ela gera uma imagem, ela gera um desejo, e esse desejo ele se torna palpável quando você age. Quando você age, você executa, você faz aquilo acontecer. Isso é surreal, é muito bom você ter essa percepção de que uma palavra pode gerar algo de visual, de realmente você enxergar aquilo dentro de você e ter o quê? E ter essa grande ação de execução acontecendo. Portanto, vou ler de novo, é pela fé, para que seja segundo a graça. Deixa eu explicar de algo de jeito mais simples aqui para você. Não é pelo que você faz, é por quem você crê, é pelo que você crê, é no que você crê. É pelo que você tem realmente fé. Uau! Para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Uau, que é isso! O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito:
assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. 100 anos. E tem gente com 69 anos que se acha velho, fraco, que já não consegue mais fazer nada. Então pensa nisso. Olha aqui Abraão com quase 100 anos, produzindo e muito. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós é quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Justificado. É isso que acontece com aquele que realmente tem fé em Jesus. É isso que acontece realmente com aquele que crê no Senhor Jesus. É isso. Aquilo que o condenava, aquilo que me condenava como uma pessoa que não tinha comunhão com Deus, como uma pessoa que vivia em pecados, em erros, em falhas terríveis, simplesmente agora tem a oportunidade de realmente estar se reconectando com Deus através de crer no que Jesus fez lá na cruz. Aí aquela condenação que estava escrito assim, ó, culpado, pecador, morte, agora tem a oportunidade de dizer justificado, ou seja, aquele erro, aquele pecado, aquela morte que estava prometida para mim, foi escrito assim, ó, não existe mais. Não, presta atenção, presta atenção nisso aqui, ó, pega isso aqui, não perde. Está escrito, não existe mais. É como eu digo, não é pelo que eu faço, mas é pelo que ele fez. Não é pelo que eu faço, mas é pelo que ele fez lá na cruz. Então não perde essa oportunidade de se conectar ou reconectar hoje com Deus. Não sei como é que você está aí, não sei como é que você está realmente, mas olha o que Paulo está dizendo aqui para você e para mim, que não é pelo que a gente faz. Muita gente quer colocar assim, como que a pessoa tem que fazer o que os outros acham que tem que fazer. Deixa eu explicar assim para você, tipo assim, a pessoa quer que você troque as suas roupas porque ela acha que você tem que trocar, porque ela acha que você tem que falar de outro jeito, porque ela acha que você tem que falar. Sabe, existe alguém que nos ensina, conversa conosco, sabe a hora e o momento adequado de falar algo para nós, e esse amigão é o Espírito Santo. Está escrito que ele ensina e faz lembrar. Ele ensina e faz lembrar. Então, aquela palavra, amigo. Então não perde essa oportunidade. Não perde essa oportunidade. Aproveita ela hoje. É hoje. O grande dia é hoje. Então fala assim com a tua boca. Hoje é o meu grande dia. Hoje é o meu grande dia. Tá certo? Observa isso. Faz toda a diferença. Você realmente crê em alguém que pode resolver coisas tremendas, tá certo?
Bora fazer o nosso boot. Bora fazer o nosso boot. Se coloque aí na posição de poder. Respira fundo. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai querido, por essa leitura, pela Tua palavra, pelo entendimento, pelo grande ensinamento que o Senhor nos deu hoje. Obrigado. Obrigado por tudo que nós temos aprendido e colocado em prática na nossa vida. Abre nosso coração, abre a nossa visão, para que a gente aprenda, cresça, entenda e prospere cada vez mais. Em nome de Jesus Cristo. Que você sinta fortalecido e leve nessa manhã. Porque a palavra diz que não é pelo que você faz, mas é pelo que Ele fez. Que hoje nós temos esse privilégio, essa oportunidade. Hoje é o grande dia das nossas vidas, é hoje, é só hoje. É hoje o meu grande dia. E amanhã, Rafa, amanhã também vai ser hoje. Você repete de novo que amanhã vai ser o seu dia, amanhã você vai fazer um grande dia, que amanhã, que hoje é o seu grande dia. Então, quando chegar amanhã, faça da mesma forma. E depois colher os frutos das suas declarações maravilhosas. Ai, dá um sorriso bem bonito aí, diga, já é. Esse é o seu grande dia. Então não perde essa oportunidade. Aproveita o dia de hoje. E amanhã eu te espero aqui às 4h59, tá? Dá um like, amigão. Eu te espero amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.